A receita vem com simples pegadinhas em pratos que já são super comum aí na sua casa. A isca de pintado empanada na farinha de mandioca com queijo coalho. No empanamento da farinha você vai entender. E acompanhando, pessoal, um creme de alho, uma maionesezinha temperada, só que ao invés de ser 100% de alho, ela vai ter um toque de açaí. Galera, então antes do nosso peixe, o primeiro passo da nossa receita hoje é deixar essa maionese aqui que vocês vão ver, ó. Essa maionese super cremosa, uma textura bacana de se fazer para um molho de peixe. Então é a primeira receita que nós vamos fazer hoje. Dica importante para essa maionese dar certo. Pessoal, Pedro, eu quero fazer só o creme de alho que eu já faço em casa. Show de bola! Uma maionese verde, talvez utilizar um manjericão, super combina com peixe também, por que não? Tô vindo aqui com a minha ideia, você pode pegar a polpa do açaí, até a polpa do açaí que você tem congelada muitas vezes, colocar numa panela e deixar ela ferver, retirar todo o líquido até que ela fique uma pasta assim, ó. Tá vendo, ó? Sem líquido nenhum, só a pasta do açaí. E é essa preparação que a gente vai colocar no nosso creme de alho, que eu vou levar para o liquidificador agora. Tô com um liquidificador muito chique da KitchenAid aqui, que a pessoal da Barroco me cedeu. E tenho certeza, pessoal, que é interessante de um liquidificador bom, de um processador bom, é que você usa menos óleo para fazer uma maionese, porque ele emulsiona bem, certo? Temos aqui leite, pode ser leite gelado. Vou colocar um pouquinho só, pessoal, não vou fazer muito. Então aquela velha dica de cobrir a faca, ou até no limite da faca sem problema algum de leite, certo? Vou pegar aqui, pessoal, já tem um pouquinho de alho picado, como se fosse meio dente de alho, bem pouquinho mesmo, só para dar um sabor no nosso creme. Gosto também de utilizar, e nesse caso, como o açaí é bem forte, ele aceita um pouquinho mais de tempero, então eu vou estar utilizando aqui, ó, pimenta de cheiro, certo? Bem picadinha, mas pode ser inteira também, porque o liquidificador tritura. Então eu vou colocar uma pitadinha de pimenta de cheiro, óbvio, sal, certo? Uma pitadinha de sal aqui, tem umas 2 pitadinhas de sal. E agora, intercalando com o óleo, que eu vou pegar para vocês, que vai batendo e emulsionando com o óleo, a gente vai pôr também o limão espremido. Vou mostrando para vocês conforme a gente vai batendo aqui. Então aqui já foi o leite, alho, pimenta de cheiro, sal. Vou começar o quê, ó? Processar. Certo? Velocidade maior que você tiver, de preferência. Então aqui, ó. E venho com um fiozinho do óleo para emulsionar. Metade do óleo foi. Limão. Vou espremer uma bandinha de limão aqui, ó. Para dar um leve azedinho e para ajudar também na emulsão da nossa base. Mais óleo, ó. Maionese, ele me bate feito maionese. E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça. Maionese, ele me bate feito maionese. Nem sei mais como me chamou. E onde eu vivo? E onde eu vivo? Já não interessa. O barulho é a resposta se está ficando já bem espesso. Então aqui, ó, ele está ficando bem espesso. Vou adicionar um pouquinho mais de óleo, um pouquinho mais. E aqui eu vou vir para finalizar com a pasta do açaí, ó. Só a pasta dele, ó. Um pouquinho mais de óleo. E uma gotinha mais de limão. Dá para vocês essa textura que ficou linda. Então aqui, pessoal, nosso creme de alho com pimenta de cheiro e açaí. Só para vocês terem uma ideia, ó a textura. Ah, quero deixar um pouquinho mais espesso, não tem problema. Aqui nesse caso também eu vou colocar gelar e logo ele está mais espesso do que isso aqui. Com a nossa maionese de açaí já pronta na geladeira, agora vamos para a finalização da nossa isca de pintado. Enquanto isso, vamos molhar a boca aqui.
Espumantezinho lá da Feira Chique, um Celebrate Brut, perfeito. E vamos continuar a nossa receita. Aqui eu tenho já as iscas de pintado cortado em tiras, pessoal, porque eu quis fazer, mas se quiser em cubinho, só não indico fazer tão pequenininha e tão fininha, porque daí o peixe fica mais seco, certo? Então aqui eu tenho ela já cortada em tirinha, ó, tudo da mesma espessura, para a hora que for fritar ficar mais fácil também. Pessoal, tempero clássico que vocês já estão acostumados a ver o Pedro fazer aqui para vocês, que é um pouquinho de limão. Sempre a gente dá uma lavada no peixe antes com uma água de limão, que é para tirar o pitiu, eu já falei isso para vocês. Então aqui, limão, sal, certo? Salzinho. Eu uso muito a folha de chicória, tá aqui ela na minha mão, ó. A chicória que é o coentrão do norte, o coentrão da Amazônia. Pode ser manjericão, se você gosta na sua casa, pode utilizar o manjericão, fica perfeito. Tem muita gente que me pergunta, Pedro, o alecrim combina com peixe? Combina desde que bem pouquinho, porque ele é muito forte e a carne de peixe é mais leve. Uma pitadinha de alho, bem pouquinho alho mesmo, só um pouquinho para... Uma pitadinha de pimenta de cheiro, já foi no nosso molho, né? Mas eu sempre coloco. E uma pitadinha de nada de cebola. Então sal, limão, chicória, pimenta de cheiro, alho e cebola e vou vir o quê? Mexer esse filé de peixe. Sem segredo algum. E depois aqui do tempero, que pode ser o que a dona de casa mais gosta de falar, mas eu gosto de temperar com manjericão, eu gosto de temperar, pessoal, sem problema algum. Esse tempero, como a gente sempre fala, também ele é a gosto, né? O nosso peixe já temperado, como eu falei, pode ser no estilo da dona de casa. A gente vai para onde agora? Pro empanamento. Pedro, mas empanamento na minha casa eu faço com farinha de rosca. Pessoal, cada um tem o seu jeito. Eu vou dar aqui a minha dica. Então vou colocar um tanto de farinha aqui em uma travessa. Farinha de trigo pura, pessoal, tá? Só a farinha branca mesmo aqui. Em uma outra tigela, eu vou colocar a farinha de mandioca, pessoal. Não é farinha de rosca, tá? É a farinha de mandioca amarela, muito falada como farinha acriana também aqui na nossa região. Certo? E no outro aqui, eu vou colocar 2 ovos, um pouco de leite. Ah, Pedro, mas eu utilizo água, eu não coloco ovo, é só água, é só leite. Não tem problema, pessoal. O empanamento da sua casa, você pode seguir, que todos eles dão certo. Vou bater um pouco esse ovo aqui para misturar. Eu gosto de pôr ovo porque para mim ele deixa mais liga, gruda melhor o empanamento. Então eu mexo bem aqui. Então aqui nós temos farinha de mandioca, o ovo com leite, pode ser ovo e água, pode ser só água, só leite, como você fizer em casa sem problema algum. E aqui só farinha e aonde vai vir o detalhe. Na nossa farinha, a gente tem queijo coalho, pessoal. O queijo coalho que é aquele mesmo assado na churrasqueira que a gente se vê muito em espetinho na nossa região. Eu vou misturar ele aqui na farinha, ralado bem fininho. Ó, deixa eu misturar o queijo na farinha. Vou colocar um pouquinho mais. Certo? Se quiser colocar um pouquinho de sal aqui nessa farinha, pode pôr também, mas no queijo já tem sal, tem que cuidar a quantidade. E beleza. Tá aqui a nossa farinha com queijo coalho, tá, pessoal? Então essa aqui que é a minha dica. Então aqui nós temos os filé de pintado já empanado com tempero fresco, que é o nosso estilo. A farinha com queijo coalho, o ovo e o leite e a farinha de mandioca. Vou pegar de um a um aqui, ó, e passar nessa farinha com o queijo. Vou vir ela aqui no ovo e vou passar de novo aqui, tá, pessoal? Para grudar o queijo, porque senão às vezes não gruda na primeira passagem. Então ela vai 2 vezes na farinha com queijo coalho. Aí depois eu passo ela de novo aqui no ovo e venho aonde? Aqui, ó, na farinha de mandioca. E aperto, ó. Sempre uma mão não vai no líquido, pra gente ter ela sempre sequinha, pessoal. É uma dica que eu dou, só colocar uma mão aqui no líquido. Então de novo, ó, farinha, vou deixar esse pedacinho aqui. Farinha, vai aqui no ovo, farinha de novo, certo?
Aí ovo. E aí vem para a farinha de mandioca. Certinho? Algum segredo? Só a questão do queijo aqui na farinha e tem que passar 2 vezes nela para pegar bem o queijo, senão não pega. E óbvio, pessoal, não vai ficar um monte de queijo ali, é para ele dar uma umidade para a carne um pouquinho a mais e dar um saborzinho muito bacana também. Pedro, se eu quiser colocar mussarela ou quiser colocar um queijo curado, que eu uso muito inclusive na nossa cozinha, o queijo curado, que é aquele queijo de casca amarelinha, pessoal, não dá tão certo porque ele derrete muito rápido, acaba afetando o empanamento, certo? Ele tem mais gordura, então não fica muito legal. Já nesse caso aqui, o queijo coalho ele não derrete tão rápido, então ele não afeta no nosso empanamento, vocês já vão ver conforme a gente for fritando. Pessoal, depois do empanamento super rápido e prático, deu para pegar, né? A farinha temperada com o queijo, tem gente que coloca ervas na farinha, tem gente que tempera ela com sal temperado, algum cúrcuma, urucum, enfim, pessoal. Esse tempero da farinha ele é muito também do que você gosta de fazer em casa. Mas o empanamento ali na farinha, ovo e leite, farinha de novo, ovo e leite e a farinha de mandioca. Ó, ele fica sequinho, pessoal, antes mesmo de fritar. Para até trabalhar aqui, ó, ele tá um em cima do outro, as iscas já empanadas e sequinha. Não tem nada, a farinha de mandioca ela absorve mais, deixa mais seco realmente a preparação. E aí a gente vai para uma panela pequena, essa panela chique que a Barroco nos cedeu aqui. Uma panela pequena e eu quero falar um detalhe para vocês. Essa semana me perguntaram, Pedro, eu vou fazer frango empanado e eu deixo encharcar. Eu deixo o óleo em temperatura alta e ainda assim ele encharca. Eu vou fazer peixe e fica encharcado. Pessoal, um detalhe. Aqueci o óleo, só que a quantidade de produto que vai nesse óleo, o que acaba? Esfria ele. Por mais que não tá gelado, o peixe ou qualquer coisa assim, o quanto você coloca de comida esfria o óleo. Então às vezes a pessoa está com pressa, vem aqui e bota um monte de isca de peixe de uma vez só. O que vai acontecer? Desce a temperatura do óleo, ele começa devagarzinho a fritar e encharcar toda a preparação. Então o interessante, pessoal, é aos poucos, como a gente vai fazer aqui, ó. Vou largando aqui, ó, um a um, individual, óleo bem quente, ó. Nesse caso aqui, como a isca está bem grande, eu vou colocar umas 4 no máximo para fritar bem rapidinho, certo?